Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paddock. Hoje está para lá de especial. Recebo aqui no estúdio meu colega de trabalho, piloto da Truck, ex-comissário da Fórmula 1, gigante Felipe Gialfone. Seja bem-vindo. Valeu, Alê. Obrigado, prazer estar com vocês aí. Vamos falar um pouquinho de corrida, né? Falar um pouquinho da sua trajetória. Agora, como dizem Bacana. por aí, começar do início, como é que foi essa paixão aí pelo automobilismo? Putz, Alê, vem de família, né? Começou dos Giafones, aí o primeiro começou foi o meu tio Afonso, que é irmão do meu pai, que é o Zeca. E então, eles começaram no kart, correram, né, de Stock Car, os dois foram campeões da Stock Car lá atrás. E construíram, na época tinha fábrica de kart já da família lá, né? Isso, acho que era anos 70 para 80. E aí, então eu fui crescendo, né? Quando eu era moleque, eu cresci no meio dos opalões ali, a garagem, imagina, tinha uma época que a oficina do carro do meu pai, a oficina da Stock Car, sempre morei na Granja Viana, era dentro de casa, né? Era num terreno do lado, assim, tinha um galpão, e que virou, né? Então eu ficava o dia inteiro ali vendo os carros, desde moleque. E então é uma coisa que vai indo, né, natural, né? Meu pai sempre correu por hobby, não era a profissão dele, e meu tio também. Mas daí meu tio teve que ter 4 filhos, que os 4 chegaram a correr, né? O mais velho, que é o Afonsinho, Franco, André, Sandro, depois o Zequinha, que é o meu irmão, é o único irmão que eu tenho, que é o mais velho, e eu sou o mais novo desses 6 aí, mas chegou um momento que eram 8 Jafones correndo. Paz, Né? é Ali muita na coisa. década de 90, 90 e poucos ali, hoje sobrou só eu mesmo, correndo mais ainda na Truck, mas a gente tem, né, realmente foi, não tinha como escapar, o assunto era sempre esse aí em Almoço de casa, família, né, Gialfone? é, Só falava é, de carro. então foi bacana, aí sempre curti bastante. E você começou no kart. Eu comecei no kart de 12 para 13 anos, e aí fiquei até meus 18, coisa que na época era rara até, porque, né, o pessoal saía. Eu sou da mesma geração do kart, do Hélio Castro Neves, do Henrique Bernoldi, que, né, chegou a Fórmula 1, Bruno Junqueira, que chegou também lá. O Tônica, né, era um ano para frente, mas era uma turma bacana e que acabou saindo bastante gente conseguindo se profissionalizar. Cristiano da Mata também. Chegou um pouquinho depois no kart, mas andou também na mesma época. Então andei com uma galera boa aí na época do kart. E aí a maioria do pessoal ia primeiro para a Europa. Então eu fiz o kart, com 18 anos eu saí, fiz a Fórmula Chevrolet no Brasil, fui campeão brasileiro em 94, fui vice-campeão em 93 e campeão brasileiro em 94, na equipe da Texaco, que era a melhor que tinha na época, do Mauro Vogel, que hoje está na Stock Car. Na época eles faziam uma seleção de pilotos, que era muito bacana ali. E daí depois eu fui para os Estados Unidos direto, eu e meu irmão nos Estados Unidos, onde eu fiz a Fórmula Atlantic, que é uma antes da Indy Light. E para os Estados Unidos, tudo que meu pai tinha de conhecimento no Brasil, nos Estados Unidos a gente não conhecia nada, né? E erramos muito lá, né? Então eu fiquei 2 anos ali, eu e meu irmão tentando, né, fazer alguma coisa, mas sempre com a equipe muito ruim, e acabou. Aí final de 96, aí acabou, vamos para o Brasil, né, não tem mais patrocínio, e a gente, na época, construiu, a gente já fabricava os karts. Tinha uma fábrica de kart, que depois essa fábrica se tornou a fábrica dos carros até então atuais da Stock Car, onde, né, foi tocada principalmente pelo meu irmão e meu pai, que ficaram, né, mais à frente, que eu fiquei muitos anos fora. E depois a gente construiu o cartódromo da Granja Viana, que é na mesma rua da fábrica. Foi um projeto super legal, bacana. E lá no cartódromo eu conheci o presidente da Souza Cruz na época, que era o Flávio de Andrade, que patrocinava o Maurício Gugelmin na época, e lá que apareceu, né, a oportunidade de eu fazer um teste de Indy Light. Eles queriam né, ter alguém também na Indy Light, e acabei participando de um teste, ganhei a vaga e voltei para os Estados Unidos quando achava que tinha tudo acabado já. Tive uma segunda chance aí e fiquei por 10 anos por lá, né? Gialfone, você já pensou em algum momento, talvez, traçar uma linha ali em direção à Fórmula 1? Quando era moleque, é lógico que é o caminho que você É o quer, né? sonho, né? É o sonho de qualquer moleque. Só que, como eu fui para o carro um pouquinho mais velho, meu pai não queria
que eu me profissionalizasse em corrida, ele tinha medo de fórmula, ele não incentivava muito, né, incrível que pareça. E daí, mas a gente pensou na época, falou, pô, a maioria do pessoal está indo para os Estados Unidos, está indo para a Europa e a maioria está, né, tá indo para os Estados Unidos. Começou a virar uma moda nos Estados Unidos, o André Ribeiro, né, começou primeiro com o Emerson, Raul Boesio e tudo. A gente falou, pô, de repente não é só Fórmula 1, né? Porque no Brasil, na época, ali não tinha nada. Stock Car era uma categoria onde tinha alguns pilotos, bons pilotos, mas não era uma categoria que a molecada olhava e falava assim, vou sair do kart, vou fazer um Stock Car. Nem pensava nisso. Isso, a Stock Car era mais um retorno, né? Assim, para mais velho. Eram poucos os pilotos, né? Os mais profissionais, né? Tinha Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes, Marcos Graça, entre outros ali, bons pilotos. Mas mais que a maioria deles começaram mais velho, né? Então, a chance que a gente tinha de tentar sobreviver do automobilismo era tentar ir lá fora, só que era um tiro no escuro, né? E acabou que eu nunca vou saber se realmente deu, né? Se eu tivesse ido para a Europa, o que teria acontecido, né? É difícil falar. Logo depois veio o Felipe Massa, onde deu uma super sorte, além do talento, obviamente, de cair na hora certa, numa categoria certa, foi campeão. E isso rumou ele para a Fórmula 1. Então, acho que, no fundo, você acaba escolhendo aí, e você precisa de muita sorte, dedicação, né? E estar do lado e aproveitar os momentos ali. Agora a gente está com uma leva de fãs de automobilismo muito jovem, né? Que está conhecendo o esporte de fato agora. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a tua experiência quando você iniciou lá atrás, assim, que ainda era meio mato, né? As pessoas estavam começando a entender isso, porque as pessoas viam já como um esporte legal, vou me investir, ou ainda era aquela coisa meio elite, não posso? Não, eu acho que a gente teve uma época boa, onde tiveram vários pilotos brasileiros indo para fora, né, com o apoio dos patrocinadores. Você lembra, a equipe tinha a Petrobras, mandou muita gente, fez muito brasileiro, né, se profissionalizar depois disso aí, mas como teve a Hollywood no meu caso, tinha a Marlboro, enfim, você tinha uma leva de patrocinadores na época e o dólar 1 para 1. Né, era muito mais, menos caro, vamos falar assim, né? Então os números acabaram ficaram muito altos. Aí e também acho que uma coisa que mudou, né, o pessoal, né, mas respondendo o que você falou, a época tinha Ayrton Senna, tinha Nelson Piquet, né, Emerson, então assim, o automobilismo era muito aquecido, né? Depois da morte do Senna, né, que entrou uma esperança muito grande ali para cima do Rubinho, do Christian, e foi uma pressão super, né, complicada. Mas eu acho que até pelo fato do automobilismo no Brasil ser fraco, isso na época eu não pensava, isso ajudou muito a ter piloto brasileiro lá fora, né? É a mesma coisa da Argentina. A gente está vendo agora um argentino, Colapinto, recém-chegado aí, mas a Argentina também não mandou muitos pilotos para fora porque o automobilismo local é muito forte. Então, quando a Stock Car no Brasil começou a tomar corpo e ficar muito forte, você começou a ver que muita gente falou, pô, por que eu vou tentar a carreira, né, lá fora, se tem uma aqui dentro que eu consigo sobreviver? E eu, quando era moleque, acho que mais do que guiar a Fórmula 1, eu falei, pô, eu quero um dia conseguir ser profissional do automobilismo, que é o que eu mais gosto de fazer. Se vai ser, eu adorava os protótipos, até mais do que a Fórmula 1, aquele C1 na época, era apaixonado. Eu falei, pô, se um dia eu conseguir viver, né, assim, viver de corrida é o meu sonho, né? E então independe, né? Independe de onde você está. Se você gosta do negócio, acho que é como ser o jornalista, você pode mudar daqui, dali, tem umas áreas que você gosta mais ou menos, mas no fundo, né, ter mais glamour em um lugar do que em outro, e o automobilismo é a mesma coisa, né? Obviamente a Fórmula 1 é onde a maioria, né, a grande maioria queria estar, mas é um espaço para poucos, mas tem um mundo enorme fora da Fórmula 1 para pilotos profissionais, para você se profissionalizar como piloto também. Tocou num ponto muito legal, as pessoas ainda enxergam só Fórmula 1 como um foco, mas tem diversas categorias que são super bacanas do seu próprio filho, né? O Nick tá fazendo uma temporada super bacana, ela passou pela Indy, tá na Truck, e às vezes as pessoas não olham para essas outras categorias. O que você acha que falta para as pessoas começarem de fato a valorizar o automobilismo geral no Brasil? Eu acho que, né, a Stock Car cresceu muito esses últimos anos, a própria Truck tá forte, mas eu acho que é difícil falar, porque a Fórmula 1 pegou demais, né, ali, assim, depois, acho que a Fórmula 1 fez
teve uma transformação enorme, né? Assim, A série ajudou bastante também, então, né? começou com o Netflix, com a venda, né, da Fórmula 1, que saiu da mão do Bernie Ecclestone, que, né, tinha uma cabeça diferente, assim, não tão aberta para um novo público. E quando foi para os americanos, o americano sabe fazer esse show, né? E acho que eles pegaram e estão fazendo, né? Então a Fórmula 1, de fato, você vê hoje 100 pilotos brasileiros, parece que não afetou, parece que está quase... né, os pilotos, né, vem o Lando, Leclerc, o Sainz, a galera vem para cá, como são conhecidos como, né, como se fossem Ídolos gigantes, brasileiros, né? né, assim, muita gente, e principalmente público novo, isso que é legal, conhece ele. Então, eu acho que a Fórmula 1, no fundo, que fez esse papel mundialmente de conseguir transformar, né, transformar ela no que ela está hoje. Eu acho que é mérito da Fórmula 1. Obviamente, no Brasil, né, depois a Band pegou também e aumentou ainda mais, né, a exposição. Então, eu acho que tem um trabalho fundamental aí dessa venda aí. E hoje, agora o que falta para o resto, para quem gosta de corrida, acompanha. Para quem gosta muito, é que a Fórmula 1 hoje se tornou aquele mesmo, aquele que não gosta muito, acompanha um pouco, né? Então, mas eu acho que o automobilismo, numa fase geral, você pega os protótipos hoje nos Estados Unidos, que pouco se vê, tem muito piloto sobrevivendo de categorias de protótipo no mundo inteiro, que corre tanto na Europa, né, quanto nos Estados Unidos, sem contar, né, as categorias principais, que seria a Fórmula 1 para lá, a Fórmula Indy para cá, para o lado dos Estados Unidos, ou a NASCAR dentro dos Estados Unidos, mas você tem uma série de categorias que às vezes que são as do Gentleman Drivers lá, que são o pessoal que paga para correr e que às vezes leva um piloto junto para fazer dupla. E isso aí é um mercado enorme para quem quer sobreviver do automobilismo dos pilotos que gostam disso aí, né? Então acho que tem um mercado muito grande aí. Falou da NASCAR, até a própria NASCAR é super forte lá fora, mas aqui ainda não pegaram tanto esse gosto, né? A NASCAR, Estados Unidos tem a mesma coisa que a gente está falando que o Brasil tem um pouco agora, e, desculpa, da Argentina. E da Argentina, porque os Estados Unidos têm um automobilismo muito forte. Então, por que você vai fazer um piloto para... É normal para o americano não querer ir para a Fórmula 1. Fala, pô, não, tem a NASCAR aqui, que é gigante, a Fórmula Indy, que é gigante, e para ir para né, a Fórmula Indy, desculpa, a NASCAR, a Fórmula Indy e a Fórmula 1, porque que é um negócio muito distante, né? Então, obviamente, agora está mudando, os americanos estão mais interessados, mas quando o automobilismo local local que eu digo fora do meio da Europa ali, vai. São poucos os países que têm um automobilismo local muito forte e também um automobilismo voltado para a formação de piloto da Fórmula 1. Talvez a Austrália seja uma referência boa aí de ter um automobilismo local forte e ainda conseguir manter sempre um ou outro piloto ali na Fórmula 1, né? Mas eu curto muito, é um esporte que eu sempre gostei demais. Aproveitando que a gente está falando de Fórmula 1, você foi comissário da Fórmula 1. Isso é uma bucha grande, né? Eu imagino que tenha sido uma pressão muito grande para você, porque você está ali com cobrança da Ferrari, da Mercedes, da Red Bull, enfim. E mais a pressão de estar ali que você precisa decidir a coisa ali muito rápido, enfim. Como é que foi isso para você? Então, sabe que eu caí meio de paraquedas, né, nesse lance do comissário aí. Na época, o presidente da CBA, o Cleiton Pinteiro, que perguntou se eu queria, né? Eu falei, putz, será? Aí me informei, vi tudo e eu comecei como comissário nacional, né? Que é só nas provas do Brasil. Curti, na época, comecei uma relação boa com o Charlie Whiting, que era o outro diretor de prova, né? O antigo diretor de provas mais, né, antigo aí da Fórmula 1. E depois de uns 7 anos por aí, eu comentava as corridas na Band, né? Pela Band na época. Mas era da Indy Fórmula na Indy, época, né? da Fórmula Indy, sempre fiquei aí mais de 10 anos, né, na Band, comentando a da Indy, e então mandava o calendário lá todo ano para... Aí depois o Charlie White falou, pô, Felipe, você não quer virar comissário internacional? Pô, não tenho muito fim de semana, né, eu faço todas as corridas da Indy, corro de caminhão, mas eu vou fazer o seguinte, o que eu tiver, porque o comissário internacional não é de Fórmula 1. Fórmula 1, mesmo que você tiver agenda disponível, você faz lá 4 a 5 corridas no máximo, é uma regra que eles têm, para ir mudando as pessoas. Mas aí você passa a fazer as outras categorias da FIA. Então, eu levei como uma faculdade do automobilismo para mim aí, né? Estudei bastante, na época foi bacana, só que é uma bucha, né? Então eu fiz
Eu mandava meu calendário para ele, eu falava, eu comento aqui, corro aqui, o resto o calendário é seu, né? Minha mulher que estava acostumada já, né? E aí, então eu fazia Fórmula E, fiz algumas da Fórmula E, WTCC, Fórmula 3, que na época era GP3, GP2, que é a Fórmula 2, Fórmula 1. Então fiz várias categorias aí como comissário. E só que é uma bucha, né, Ali? Para mim era legal de você saber e começar a ver o automobilismo de uma forma que o piloto não enxerga. Eu falei, pô, eu vivo, tudo que eu faço está relacionado, né, ao automobilismo. Na época, né, a gente com a fábrica que faz os carros da Stock Car, eu com o cartódromo da Grande Viana, que é onde eu fico mais o dia a dia, corro, né, de caminhão. Por que não experimentar um negócio diferente, né, e tentar ver o automobilismo de uma forma diferente? E foi um aprendizado muito bacana, assim, de você poder, porque o piloto normalmente ele é muito crítico, né, assim, os comissários, esses caras não entendem nada, às vezes não entende mesmo, esse cara não entende nada, e tá tudo errado, mas não, tem muita gente muito boa no meio. E só que é aquele caso que aconteceu recente agora da batida com o Pérez e do Sainz. Quem tá A errado ali, equipe né? do Sainz fala que o outro viajou e a equipe do Pérez fala que o outro viajou. São duas grandes equipes com super experiência e cada um só vê o seu lado. Ninguém tá vendo nada. Ah, não, bateu, coitado, foi nada. Então vai aos comissários de analisar, ver tudo, isso aqui. Nesse caso aí, Acidente de segue o prova. jogo. E só que às vezes não é, às vezes tem sempre um mais culpado, mas daí pune, não pune, até que ponto vai, né? Então, passei bons momentos e mais perrengue mesmo como comissário. Assim, tem o lado bacana de você estar no meio, envolvido, mas tem algumas horas de decisão que é muito complicada. E às vezes você erra mesmo. Às vezes acontece, você tem um ponto de vista no momento, depois de alguns dias você fala, cara, se fosse para voltar atrás, eu acho que Seria diferente. porque você começa a analisar aquilo que você falou, sob pressão. Você tem lá poucas voltas para tentar analisar e já, né? Só que às vezes um incidente ele começa muito antes da hora do acidente, né? Então você precisa ouvir rádio. O que está acontecendo antes da corrida? Será que, né, já tinha alguma coisinha antes que provocou isso aí? Então, para você fazer uma análise, alguns não, alguns é preto no branco, você vai lá e é fácil decidir, mas outros são bem, bem complicados. Para quem está assistindo a gente, talvez não entenda que a gente está falando aqui de comissário, o que um comissário faz numa prova? O VAR do futebol, que agora está conhecido, né, no automobilismo existe há 20 anos, né, principalmente na Fórmula 1, com todas as televisões e tudo. Então, o VAR nada mais é que o juiz. Então, você tem o diretor de provas que assume, né, a parte da corrida, a bandeira, precisa da bandeira vermelha, paralisar a prova por algum motivo, né, ele vê a corrida. Toda vez que dois carros batem e que o comissário de prova fala, opa, precisa tomar alguma decisão, sala dos comissários. A gente fica ao lado, né, os comissários ficam ao lado, normalmente, da sala do diretor de provas, isolado, onde você tem lá, são 3 a 4 comissários e um operador de mesa. Então, no caso da Fórmula 1, aí você tem lá toda a telemetria, você tem o rádio de todos os pilotos, você tem né, a onboard, diversas câmeras que você não tem a mais, né, do que você é visto na televisão. Então, você tem bastante coisa para ver, mas ao mesmo tempo isso complica, porque te gera mais tempo, né? Olha daqui, olha dali, puxa daqui. Então você também acaba se complicando às vezes com tanta informação, mas no fundo você é o juiz do futebol, né? Você correu, agora voltando um pouquinho da sua carreira, aí você correu na Indy. Como é que foi todo esse processo aí para você? Sabe que minha carreira rumo à Indy foi bem complicada, assim, né? Porque eu fiz 3 anos de Indy Light, que seria a Fórmula 2 da Fórmula 1, assim, a categoria abaixo. Ganhei uma corrida. Eu tinha um patrocínio que era Hollywood, que bancava tudo, só que é o seguinte, as equipes principais da Indy Light, a Indy Light era muito forte na época. Eu cheguei em quarto no campeonato um ano, acho que sexto no outro e quarto depois, no terceiro ano. As boas equipes não aceitavam o meu patrocínio, porque uma era Marlboro, a outra era Dorricote, que era uma equipe que não aceitava cigarro, e além disso você tinha as outras que eram concorrentes de cigarros também, de outras marcas, a Cool lá na época, depois entrou a Pac West com outra. Então, e eu sempre com um apoio bom da Hollywood, mas numa equipe pequena, que aliás venceu até na história da Indy Light, venceu uma corrida comigo, né, que era a Conquest. Uma equipe super organizadinha, mas nunca foi uma equipe de ponta.
E então, quando eu tive a oportunidade de subir, que não foi a Indy, foi na época que rachou, né? Virou kart, a kart, né? Que era os carros, que era a categoria principal, eu tive a Fórmula Indy, e a IRL, que só corria em oval. Que não é o que eu queria ir para outra. E eu cheguei a testar nos carros da kart, que eram super legais, que era onde na época, né? Tava o Tony Kanaan, Jules Ferrand, todo mundo. Só que surgiu naquele momento, começou a IRL, né? Ficar mais, tipo, tomar corpo. Aí a Hollywood falou, pô, vamos tentar, porque não tinha vaga na principal, na Indy. Eu fiz um teste na Indy que eu fui aprovado e a Honda na época não quis, imagina, acabou pegando o Zanardi na época, que foi quando ele teve um acidente, ficou sem as pernas. E a minha vaga era para andar naquele carro e o fabricante do motor falou que não queria um piloto estreante. E nisso eu fui para a IRL, na mesma equipe do Zanardi, era o Tony Kanaan e o Zanardi. Não, desculpa, isso no primeiro ano, não. Esse foi o segundo ano. O primeiro ano que eu entrei na IRL foi na Tread, uma equipe pequena da IRL. Só que o que aconteceu? Aquele ano, a Penske já veio fazer a Indianápolis e a IRL, de repente, bum, virou o jogo. Eles largaram, eu dei muita sorte. Sem querer, eu fui para um lugar que eu não queria e depois de um ano estava todo mundo lá. Então, todo mundo acabou migrando. Foi migrando. Né? Começou com a Penske em Indianápolis, depois a Penske veio full time, depois né, a Ganassi, depois a Green e veio todo mundo. E então, para mim foi... acabei dando muita sorte, né, desse lado de ter ido para o lugar que não queria e quando eu estava lá, eu estava já estabilizado, né? E lá eu era muito mais bem cotado do que era próprio na Indy Light, porque a Indy Light eu nunca fiz nada, porque eu estava numa equipe pequena. Então, quando eu cheguei na Indy, os caras falaram, pô, o Felipe tá andando bem. Eu entrei primeiro numa equipe pequena, cheguei em sexto no campeonato, e no meu segundo ano, eu cheguei em quarto no campeonato, venci uma corrida na Indy, estava assim, até faltando três etapas para acabar, disputando o campeonato, que era com o Sean Hornet, que estava à frente, depois o Elinho, o Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e eu, foi o jeito que acabou o campeonato. E então, aí tive proposta até boa na época que entrou o Dan Weldon da Green para sair de lá onde eu estava. E aí acabei tendo um acidente forte, né? Quebrei fêmur, bacia e me patifei no muro lá e isso aí deu uma balançada. Nesse ano, que foi 2003 que eu me quebrei, no ano seguinte, não podia mais o patrocínio de cigarro. Então pegou numa fase bem difícil. E era assim, seu patrocinador, né? Que era meu patrocinador. Então, aí eu fiz uma besteira fora do mercado, lá comecei em 2004, aceitei o convite da Treadway Racing, que foi a primeira que apareceu, desesperado, querendo alguma coisa. E eu tive um convite, até engraçado, de andar pela uma equipe forte, que ela era a Rail. Não peguei, porque eles estavam oferecendo uma vaca até voltar o Kenny Brack, que foi um piloto que se acidentou na última etapa e ficou fora. Eles falaram, você vai... fica só até quando o Kenny voltar. E eu não aceitei e acabei pegando depois uma equipe pior e aquela vaga acabou que o Kenny Brack nunca voltou direito e o Bud Rice que pegou a vaga que eu recusei ganhou em Indianápolis, né, aquele ano. Então, aquelas coisas de decisões, né? Às vezes eu acertei, outras vezes eu errei, mas é coisa que lá, às vezes você precisa estar no lugar certo, na hora certa e aí acabou que em 2005 eu voltei para o Brasil. O rumo normal era eu andar de caminhão, aliás, de estocar na época, só que minha família, né, a gente fabricava, eu fazia os testes do carro quando eu estava no Brasil, e minha família sempre foi bem clara, ó, né, você não corre, a gente não podemos misturar as coisas, né, e eu, né, obviamente, sempre não precisava nem tentar concordar, já via aquilo como, né, era o nosso business aqui, e eu não podia correr onde a gente estava metido na fabricação. Então, o outro lado era os caminhões, né, aí... Na época, o Eduardo Homem de Melo me apresentou lá para o Aurélio, que era o dono da categoria, e entrei ali na Fórmula Truck. Então, Fórmula Truck, hoje é Copa Truck, e acabei me apaixonando pelos caminhões aí, mas foi por um período curto, né? O Roberval, que está até hoje, né? O Roberval acabou me chamando para fazer umas provas. Só que acontece, no final do ano, esse ano aí eu fiz Indianápolis a convite, correndo na própria Truck, fui convidado em Indianápolis, uma corrida de última hora lá. Fiz a corrida pelo AJ Foyt e acabei andando bem e ele me chamou para fazer 2006. Então, em 2006 eu volto tudo para os Estados Unidos. E aí, só que daí eu já sabia, 2006 foi ótimo para mim, que eu sabia que a AJ Foyt era uma equipe muito, né, na época, muito, muito ruim.
Só que eu falei, acho que eu preciso fechar esse ciclo, né, da Indy aí. Então eu fui para lá com a E minha a forma como mulher. você saiu também não foi muito bacana, né? Bati, todo aquele lance, mas eu já sabia, assim, todos os pilotos que iam para AJ Foyt, né, dali naquela época, acabava, era fim de carreira, né, assim. Aí eu falei, né, então ele me chamou para fazer o ano, ele tinha um patrocinador grande, que era a ABC na época lá, mas daí para mim foi ótimo, porque quando acabou aquele ano lá, eu falei, nossa, não quero mais isso aqui para mim, sabe? Você já estava guiando um carro que era ruim, que eu já sabia. Eu tive um quinto lugar em Watkins Glen, foi quando voltou para o misto, que foi legal de andar de volta no misto. Tive umas corridas legais, mas de uma forma geral muito ruim. Mas para mim foi bom que eu fechei a página. Acabou esse ano aí, eu falei, eu não piso mais nos Estados Unidos, me dá um negócio, falei, não quero mais. Não. E tive um convite até no ano seguinte, no ano seguinte, 2007, para fazer Indianápolis. Acabei ficando na Truck e ganhando essa prova Interlagos, minha primeira vitória na Truck. Então, e aí esqueci, passei. E daí a Band me chamou para fazer os comentários. E aí eu fiquei ligado. E da aí. Fórmula 1 já? E na Fórmula 1, o que aconteceu? Quando eu ainda estava fazendo a Fórmula Indy, por esse lance de eu ser comissário, a Globo, na época, me chamou e falou, escuta, você... Né, a gente está de olho. Eu até falei, nossa, mas como assim? A Globo? O que está acontecendo? Eu nunca guiei Fórmula 1, né? E aí eles falaram, não, a gente está interessado porque você tem muito conhecimento lá de dentro, acho que seria legal, né? A gente acompanha você na Fórmula Indy e tudo. E para mim foi muito legal, né? Assim, eu nunca imaginava que um dia eu ia poder comentar uma corrida de Fórmula 1, né? Assim. Só que, de fato, eu tinha muito conhecimento do que acontecia lá dentro, da parte interna lá, né? Então eu acabei tendo essa experiência, fiquei 2 anos, né, lá na Globo, e acabou que a Fórmula 1 voltou para a Band e voltei na casa antiga aí. Você falou isso desse conhecimento, eu já te falei isso na Reta dos Boxes, enfatizo aqui novamente, que assistir você em transmissão é uma aula. Eu tava até entrei no Twitter, mudou agora, que tá bloqueado, agora, era o Threads, né? é. Entrei lá e a maioria dos comentários era justamente isso, que era bom assistir a transmissão com você, porque aprendia, e é muito legal assistir a transmissão e entender o que está acontecendo, porque para as pessoas que estão vendo de fora, são só carrinhos correndo. É verdade. Mas ele tem estratégia, tem como o piloto lida, como a equipe lida, então isso é muito bacana, né? Ter uma transmissão que te traga informações acrescentes. Né? Que legal. Mas a ideia é essa aí, né, Ali? Porque às vezes, e às vezes até a gente esquece, às vezes acaba uma transmissão e fala, nossa, essa aqui eu mandei muito mal, que você só fala da corrida. E você esquece que a maior parte do público precisa entender o beabá, né, Ali? Que às vezes pra gente, pro cara que vê direto, aquilo já, né? Coisa simples, básica. E às vezes você fica repetindo, cara, pô, mas já falou de novo, né? Você tem que lembrar que tem sempre gente nova. Então eu fico sempre me pegando isso aí, porque eu preciso de alguma informação que, ok, para quem... Mas o que eu tento buscar, assim, informações que para o cara que é a primeira vez que está sentado, de alguma forma chame atenção, mas para o cara que sabe muito, não seja um negócio tão idiota. Do que, né, se falar... sei lá, a mesma coisa, temperatura de pneu, pressão de pneu, e ficar repetindo várias coisas. Eu acho que o legal é tentar achar eu fico quebrando a cabeça nisso, é achar alguma coisa onde eu consiga a atenção de quem nunca assistiu, mas também daquele que sabe, não vai falar, pô, o cara falou um negócio que virou para direita, o carro vira para direita, que não seja tão óbvio assim, né? Então às vezes eu fico com isso na cabeça, né? Às vezes eu vou dormir pensando, né? E é legal de saber que às vezes o pessoal curte aí, né? Igual do que a gente estava falando, agora o público está sendo muito jovem, né? Tá começando a conhecer agora, então trazer esses comentários são super bacanas. É um público... E hoje, né, Ale, é super complexo. Qualquer coisa que você fala, você precisa estar super baseado, né? Porque hoje o cara dá um Google ali, você fala uma besteira, você já toma porrada direto, né? Assim, aí, então na hora. então você precisa estar muito bem estudado e certeza que você está falando uma coisa que... Então, no meu ponto de vista, o que eu uso... Eu leio bastante coisa, hoje tem sites especializados, tem lugares fantásticos aí, e às vezes lugares fantásticos com informações um pouco diferentes. Então, né, eu acho que a minha função ali é ouvir e tirar a minha própria conclusão, né? Assim, para não ficar só falando, não, esse cara falou, lei do que ele falou. Porque às vezes, e como eu trabalhei de comissário lá, às vezes eu vejo bons lugares falando umas asneiras também. Isso foi interessante. Eu falei, pô, esse cara acabou de falar isso do comissário. Eu tive lá, cara, e um baita site super especializado, né? E às vezes dá umas...
E como tem outros que buscam umas informações que você fala, meu, da onde eles conseguiram essa informação? Então é muito bacana, eu curto bastante esse trabalho também. Seria legal um dia as pessoas verem o bastidor, né? Que às vezes olha assim, ah, tá só vendo na TV, mas a gente tem 6, 7, 8 telas ali com board, com É, pneu, olhando o carro, como é que tá, várias e coisas. por isso que às vezes a gente dá uma vacilada na transmissão também, né? Você comenta alguma coisa, o cara, pô, mas você não tá vendo? Eu vi, você não viu? Você que é o comentarista. Não, é que às vezes você tá. É isso aí, né? Você tem que olhar para a televisão e ao mesmo tempo você precisa pegar as informações que a gente tá lá, né? De tempo, resumo, trecho, onboard, né? Estratégia, ficar olhando as anotações. E às vezes faz uns papelão mesmo, porque passa batido umas coisas ali que não era para passar, né? Giovanni, você falou muito sobre decisão. Eu acredito que ser piloto exige tomadas de decisões muito importantes, porque afeta ali a temporada inteira, né? Para você, teve alguma decisão que foi fundamental para onde você está hoje, Em termos de piloto, de carreira de de. piloto? Talvez que você mudasse? Eu acho, eu não sei, eu acredito muito, no meu ponto de vista, assim, eu acredito muito na forma que você trabalha com o coração, com a vontade, e que alguma coisa, se você está fazendo tudo muito bem feito, uma hora vai dar certo. Né? Não sei, eu acho que é alguma coisa interna, assim, porque eu acho que a gente precisa ter muita sorte também, né, na vida, assim. Né, por que que eu nasci, da barriga que eu nasci, cada um, né, e o Hamilton aconteceu tudo isso, e né, cada um de um jeito, então eu acho que às vezes eu me pego indo lá para trás, assim, e, e daí, mas eu tenho isso aí na cabeça. Eu acredito muito que se você fizer com muita dedicação, né, e fazer um negócio sem atrapalhar ninguém, e sem as coisas começam fluindo. O lance de comissário foi isso. Eu falei, o que que eu tô me metendo a ser juiz de corrida? A coisa mais chata, né? Você só toma porrada. E você vê lá na frente, eu fui acabar sendo comentarista da Fórmula 1 por causa disso aí. Né? E do lance de piloto, a mesma coisa. Nossa, amarguei naqueles Estados Unidos lá, anos que era muito fácil falar assim, não, eu vou embora, não aguento mais isso aqui, né? Ser longe da família e andando mal, num lugar ruim, e o pai falando para você voltar porque, né, tem trabalho, e você insiste tanto, né? E depois aparecem algumas oportunidades super legais. Então, e às vezes erra também, como eu falei, às vezes você toma decisões erradas que podia. Eu não sei, Ali, eu acho que eu prefiro ir tocando aí. Vai E viver, o que vai passou, sentindo. exato, e depois e o que passou, passou. Não fico remoendo, não. Fico olhando só para frente aí e segue o jogo. E como é que é o teu processo, eu acho que de piloto, na verdade, de tomada de decisão? Porque você está ali, por exemplo, diante de duas equipes, você tem que escolher uma tá boa naquele momento, mas a gente sabe que o automobilismo tem muitas variáveis, não é só o tá bom agora, existe todo um todo, né? Como é que é esse processo para o piloto de olhar e falar, vou para esse caminho? Então, isso aí é muito. Precisa de muita sorte também. Acho que uma boa análise, mas muita sorte, né? Você pega a Fórmula 2 agora, o Gabriel Bortoleto tá para ser campeão, onde do outro lado você tem né, o Berman, que já guiou pela Ferrari, guiou esse fim de semana super bem, já está contratado pela Haas, e de repente o Franco Colapinto também. Então, piores, né? O Colapinto nem tá agora, mas o Antonelli, caramba, fugiu o nome dele, que deu a panca agora, É uma uma super safra nova estrela. agora, né? E você vê, estão na Fórmula 2 e andando mal, porque estão na equipe errada. Eu que te falei, aquilo da Indy Light que aconteceu lá. Às vezes você tá não tem o que fazer, o piloto vai até um certo ponto. Então, essa decisão, às vezes você fala, meu, eu vou para cá, de certeza que vai dar certo. Só que é complicado, né? Você vê um Sainz agora decidiu ir para um Williams né, e deixou de lado ali duas equipes de fábrica, que viria a ser a Audi, né, pela Sauber, ou a Alpine, e ele decidiu uma Williams, que é pior, né, que até então era a pior do campeonato. Ele está enxergando alguma coisa lá. Pode dar certo? Pode dar muito certo, mas também pode dar errado, né? Então é um negócio que eu acho que vale sim uma análise muito bem feita. Para você estar na posição de escolher, você precisa estar bem, porque senão o piloto você não escolhe, você não tem essa chance. Mas precisa contar muito com a sorte de que, né, você pega a própria McLaren. A McLaren, que era nada há um ano e meio atrás, eles estavam em lugar nenhum. Quem diria que se fosse jogar na casa de aposta aí hoje, que eles estariam liderando o Mundial de Construtores, acho que iam apostar aí em várias equipes, mas não neles, né? Assim, né? Ia pôr na Ferrari, a Red Bull, certeza.
né? Aston Martin, provavelmente, mas não a McLaren, né? Há um ano e meio atrás eles estavam perdidos. Então, corrida é um bicho muito, muito doido, né? Eu apostei no Verstappen para vencer o campeonato e já tô meio com medo de perder meu dinheiro. É difícil perder, mas é difícil perder de novo por alguns erros do Lando Norris e erro da equipe, né? Porque eu acho que hoje o Lando Norris ele soube, aliás, o Verstappen quando ele teve o melhor carro ele soube aproveitar muito bem no começo da temporada, né? E o Lando Norris deu algumas erradas, largou mal, né? Caiu para trás e tudo, e a equipe também não ajudou muito, porque não acreditava no campeonato de pilotos, se acreditava no campeonato de construtores. Mas agora que virou a chave, falou, não, de repente, tem chance sim do campeonato de pilotos. Então, mas eu acho que, eu não sei, eu acho que vai chegar perto. O Lando Norris chega perto, mas é difícil. Vai ser acirrado ali. Eu estou torcendo para nada contra o Verstappen, eu tô torcendo a favor ao campeonato, né? Assim, para não, o Verstappen já ganhou, deixa chegar só para a gente ver se tem algo próximo de 2021 que foi muito legal. Ano passado todo mundo criticava que o campeonato estava chato, então esse Exato. ano que está acirrado a gente tem que agradecer, né? Exatamente. Agora falando um pouquinho de truck, pilotar um caminhão, assim, né? É uma coisa assim surreal. Como que é isso? Você falou um pouquinho de como que você chegou lá, mas a sensação, principalmente essa transição que você está pilotando um tipo de carro, você vai para um outro que é totalmente diferente, gigante, inclusive. Eu fui ver a truck lá, cara, é surreal. Não, e a categoria está muito bem, né? Legal, ela teve esse lance da Fórmula Truck. Hoje a Fórmula Truck ainda existe, mas é uma categoria mais para iniciante, menos profissional, que eu acho que até é um mercado bom, porque acaba também abastecendo, né, a Copa Truck, que está estourada de grid, tem gente querendo entrar e não tem por onde, e autódromos cheios, né? Então acho que a categoria volta a viver um momento muito legal. E do caminhão, eu acho que o caminhão... quando eu saí da Indy guiei o Stock Car, eu falei, nossa, eu estou guiando um caminhão, né? Quando eu saí do Stock Car, guiei o caminhão, eu falei, nossa, agora eu estou no caminhão, né? Então, mas é uma questão de costume. Depois você aprende que o carro de corrida é um carro de corrida, né? Acho que é da Indy que eu guiei dos carros mais rápidos até o caminhão, ou até um carrinho tração dianteira devagarinho ali. Acho que cada um tem a sua manha, né? E aquele lance lá, você gosta de andar, gosta de correr? Todos têm um lado legal, né? Assim, então o caminhão, por exemplo, ele é muito forte, uma coisa que é gostosa, que se acelera, um negócio que empurra para trás, são, né, 1000 cavalos, mais de 1000 cavalos. O freio é bom até um certo ponto, depois ele começa a esquentar muito, então você precisa administrar e saber levar isso aí, mais ou menos o que a Fórmula 1 faz nos pneus, de não deixar esquentar muito, a gente tem que fazer com os freios do caminhão. E então você vai pegando a manha, né? Assim, mas o caminhão ele sai de frente, sai de traseira, exatamente igual. Os princípios são exatamente iguais a todas as categorias. Do kart, a Fórmula 1 só muda a proporção e o jeito, né? E o jeito de guiar. Tem pilotos que se adaptam melhor no estilo, né? Um tração dianteira, tração traseira, ou Fórmula, ou turismo. Mas no fundo, acho que para quem gosta, tá tudo certo. Tudo é carro de corrida. Stefani, tem alguma preparação diferente ou é a mesma preparação física e tudo Do caminhão? para o caminhão? O volante não pode bater na barriga. Então você não pode engordar muito para o volante não pegar na barriga. Não, o caminhão, muita gente pergunta, pô, o caminhão é duro? Não, o caminhão é a coisa mais leve de guiar. O caminhão fisicamente é o mais tranquilo que tem de todos. É um pouco quente só, quando está calor principalmente. Mas tirando isso, hidráulico, a força G não é alta, porque ele não faz tanta curva, pneu radial alto, grande, então não tem um problema de força G, né, de freada também, então acho que fisicamente ele é bem tranquilo, mas psicologicamente é como qualquer outra categoria, né? Você precisa estar bem. Então Mais acho competitiva? não, de mais ou menos competitiva, acho que aí varia muito, né? De ano para ano, acho que a Stock Car hoje está talvez uma das categorias mais competitivas do mundo, acho, né? Pelo nível dos pilotos e equipes e regulamentação de carro, né? Tudo muito parecido, mas a Truck já não. A Truck tem diferenças de caminhão. Né? Eu hoje estou no caminhão da Volkswagen, onde meu caminhão eu tenho certeza que é bem melhor do que outros caminhões do grid lá. Então você envolve a fábrica junto, é uma proporção pequena da Fórmula 1, né? Você tem a fábrica no meio, tudo. Só que, então, você tem as diferenças maiores dos equipamentos. Então, você precisa saber lidar com isso. E aí, sim, tá sempre no lugar certo.
na equipe certa, com os engenheiros certos, que faz toda a diferença. Mas em termos de guiar aí, fisicamente é mais a cabeça. Acho que a cabeça, aí sim, a cabeça precisa estar bem centradinho lá para não fazer besteira. Hoje, ao longo da carreira, você comentou que teve alguns altos e baixos, alguns momentos que ficou mais, talvez eu desista. Em algum momento, de fato, você pensou, eu vou desistir, talvez focar na tua carreira como empresário, que tem um cartódromo que é legal pra caramba, tem as peças que vocês fornecem lá para estoque, já pensou? Ou isso foi uma ideia mais distante? Eu acho que correr no Brasil é isso aí, né? A grande vantagem é de você poder correr e trabalhar, né? Eu acho que hoje a Copa Truck me ocupa. Eu corro de caminhão, me ocupa isso. O meu dia a dia do cartódromo e as coisas de família, hoje que é Jafone Electric, hoje que a gente está transformando, é o meu irmão, meu pai que fica mais à frente, mas eu também participo de decisões e tudo, mas com o cartódromo acho que daí me ocupo mais tanto, e depois a televisão, né, nos finais de semana e tudo que a gente faz também ocupa um outro tanto aí. Então, e essa é a vantagem de eu estar correndo no Brasil, que você consegue estar aqui e trabalhar, né? Viver também, fazer aquilo que Tá você com a adora, e estar família? com a família, estar no teu país, que eu adoro. Apesar dos pesares, muita gente não gosta, mas eu, sempre que acabou o lance de corrida lá, falei, acabou a corrida nos Estados Unidos, eu pego o primeiro avião para voltar pro Brasil por causa disso aí. Meu pai também, né? Sempre falou, não, vem para cá, tem um monte de coisa. A gente fez muita coisa já, né? Quando eu voltei, aquela Fórmula Futuro, que era do Massa, depois teve a Stock Júnior, que era uma categoria preliminar, que a gente fazia todos os carros e eu que tomava conta. Então, e tudo sempre envolvido com corrida, isso aí foi muito bacana. E tem alguma categoria que você ainda sonha correr? Correr, estou ficando velho para sonhar em categoria para correr assim. Mas eu gosto muito dos protótipos, gosto desses endurances, eventualmente fazer uma corrida. O problema é que eu não tenho fim de semana, né? Fim de semana, para variar, tá tomado aí. Mas acho que tem alguns carros, uns protótipos que seriam bem bacanas aí de poder, não profissionalmente, né? Mas para guiar. Eu acho que hoje a Truck eu consigo ser competitivo ainda porque eu conheço muito bem, né? O caminhão, estou há muitos anos. Ainda gosto, mas eu acho que se eu for para uma categoria que eu preciso aprender tudo de novo, não que eu não tenha condição, mas é que eu acho que eu preciso ter a dedicação, né, para isso. E com todo esse trabalho que eu faço fora aí, acaba que eu não sei se eu teria cabeça para ser muito competitivo, para ser bem honesto, aí numa categoria de alto nível que eu não conheço, que seja nova para mim. Adaptação de novo, todo o Porque processo, daí é né? uma dedicação total, né? Um foco total. É o que eu acredito, assim. Acho que hoje eu vejo eu no caminhão, falei, vou andar até o momento que eu falar, não, agora eu tô tomando pau porque tô ficando ruim mesmo, tá dando marcha ré, que uma hora vai acontecer. Aí eu paro. Eu detesto tomar pau, detesto. Sou o cara, eu não sei perder. Detesto, com bicudo. Então, prefiro não andar. Às vezes até de cara o pessoal fala, mas vamos andar de kart. Eu não quero porque eu sei que eu vou andar mal, eu não tô treinado, aí eu tomo pau, eu fico bravo, vou pra casa bravo. Então, às vezes eu tenho inveja às vezes até o Rubinho anda lá, né? Chega lá atrás e, não, ele gosta muito mais de corrida do que eu por um todo, assim. Mas eu sempre fui meio do lado que quando eu ando mal, e principalmente se eu ando mal porque eu sei que eu tô indo mal. E quando você não se dedica é o que acontece, né? Então hoje é frustrante para mim às vezes eu andar, que seja de kart, alguma coisa, falar, pô, eu poderia estar melhor e eu não tô porque não tô treinado. Aí eu volto bravo para casa. Jafone, tem algum conselho do senhor Zeca Jafone que você carrega até hoje? Há vários, né? Acho que acho que meu pai é sempre um cara super pé no chão, assim, né? Não me incentivou muito, que aliás é o que eu também talvez erre, mas com meus filhos eu também sou. Eu tenho um pouco de medo de eles se machucarem com o automobilismo, não de porrada, de bater e machucar psicologicamente, sabe? Porque é um meio difícil, né? Assim, você tá num carro bom, o Nicolas, meu filho, ano passado ganhou tudo, né? Numa equipe boa, na mesma equipe, mudou pneu tudo. Ele foi o melhor da equipe e chegou em oitavo no campeonato. E então o automobilismo é isso aí, você precisa ter e todo o lance de patrocínio e decepção que às vezes você tem que arrumar e não consegue. Então esse começo de fase então tento passar um pouco o que o meu pai passou, não sei se o quanto que é certo, mas acho que fora disso aí, meu pai de conselhos de vida aí é o que não falta aí, né? De manter a família toda junta aí, trabalhando juntos, a gente tá direto já aí há muitos anos.
A próxima geração, os 2 filhos são pilotos. E aí o conselho que você dá para eles? Qual que Ixi, Maria, eu tô enroscado, viu? Mas eu acho que é isso aí. Eu peço muito para eles, falei, não façam isso para me agradar, pelo amor de Deus. Porque envolve muito dinheiro, muita, né, dedicação e sacrifício para um negócio que você não precisa agradar ninguém. Então, isso eu falo para eles porque eu vejo no cartódromo, quem começa gostando é o pai, né? E às vezes a criança está lá por inércia. E às vezes não, às vezes você vê que o olho da criança brilha mais do que o do pai. E eu acho que por trabalhar no meio, e principalmente no cartódromo, e ver muitos pais forçando a barra, eu fico com medo. Eu falo, não posso ser esse pai, né? Ser pai. Só que às vezes eu tenho medo de ser o extremo, né? Assim, de não incentivar. tem que ter aquele equilíbrio, E né? eu não achei esse equilíbrio ainda. Eu ainda fico pensando o quanto que se eu estou mais pro lado de cá ou mais pro lado de lá. Mas eu falo para eles, o Nick agora voltou para a faculdade aqui, mas quero muito que eles estudem bem aí, coisa que eu não consegui fazer do jeito que eu queria. E não é estudar para se formar, não, mas é mais para abrir a cabeça também para outras coisas. Mas acho que os dois têm uma mãe que cuida muito bem também, então acho que estão bem assessorados dentro do possível aí, mas só Deus sabe o que vai acontecer aí. Coisa muito bacana, Giovanni, que você tem muito cuidado emocional deles, mais que o físico, o emocional, porque o emocional, quando pega, afeta tudo, né? Atrapalha todo o Sim, resto. e quanto mais velho vou ficando, eu vejo isso aí, né? O emocional acho que é. Porque o físico, primeiro que passa a ser uma obrigação. Eu falei, cara, eu falo para meus filhos, você vai guiar para cansar, não entra na brincadeira. Tipo assim, não sei que você não fala para você ir para academia, tudo, mas você tá no meio da corrida, que você está dedicando, que é difícil. Você vai cansar? Né? Ou então, pode cansar, desde que todo mundo morreu. Às vezes tem corrida difícil que todo mundo morre, mas assim, eu acho que o mínimo que vocês têm que se cuidar é para você ter um preparo físico para, se você estiver bem para ganhar, você não vai perder a corrida porque você cansou, né? Então é uma coisa sua. Esse é o mínimo, é o mais fácil, né? Então, o resto é motivação, o resto é cabeça, o resto é complicado, o resto é complicado. Então a parte física, não sei se é por causa dessas deixas assim, mas os dois são super regrados e um no boxe, outro, cada um de um jeito e tudo, né? O esporte, os dois correm a pé, correm muito bem. Então é um incentivo ali, qualquer coisa de esporte, qualquer esporte ali que eles quiserem entrar, eu incentivo muito. E justamente porque também ajuda na cabeça, né? E eu sou amante do jiu-jitsu há muitos anos, pratico e vejo isso aí, né? Que é você com você mesmo, né? Às vezes você está com uma pessoa que você perde para aquele cara que você sempre ganhou, ou vice-versa. É tudo psicológico, é o jeito, é o dia, do jeito que você dormiu pouco, bem, então você se conhece muito legal. Isso que eu falo bastante para eles, né? Você precisa. Quando você tem um dia ruim na corrida, você normalmente. Porque o automobilismo, eu acho que é o esporte um dos mais ingratos, porque quando você vai bem, o carro é bom. E o piloto acha que ele é bom. E a equipe acha que o carro que é bom. Quando você vai mal, é a mesma coisa. A equipe fala que o piloto não foi bem. E o piloto fala que o carro tá uma porcaria. E às vezes você não sabe qual que é real. Nem o piloto, nem a equipe. Então, você saber se conhecer para falar, acho que hoje faltou um pouco de mim, o piloto precisa ter um tato grande, uma humildade também para saber reconhecer, que eu acho que é muito importante, né? Então, e o mesmo lado da equipe. Então, acho que o automobilismo, por ser você depende, né, 100% de uma máquina e que você não sabe, né? Às vezes, putz, eu não fiz a pole, mas será que eu não fiz a pole porque eu poderia ter freado um pouquinho mais para dentro? Isso aqui, ou será que eu chegou no limite do meu carro e tirei tudo que dava, né? Assim. Então, você tá sempre, o automobilismo, você sempre fica se questionando, sempre. Uma maturidade muito grande. Então você precisa ter uma calma ali para. Então, às vezes, eu tento muito usar isso até. Queria ter a cabeça que eu tenho hoje entrando na minha época da Fórmula Indy, né? De você ter uma cabeça muito mais desse lado. É saber julgar, diz que você não andou bem, cara. Será que não foi você, não? Você está falando que o carro não está bom, mas o quanto será que. Né? Ou será que você não levou o carro para o lado errado? Isso é muito normal também. Você fala, o carro sai de frente. Mas era isso exatamente que o carro precisava? Você falar para o engenheiro fazer para ele virar mais rápido no cronômetro? Às vezes não, né? Às vezes você precisa ajudar o engenheiro a direcionar o carro para ele virar mais rápido, não para ele ficar confortável. Então, assim, tem uma série de coisas no automobilismo que é muito interessante e que não é, né, simplesmente o cara sentar e virar rápido, às vezes
tem muito piloto fazendo isso aí, mas o cara saber levar o carro de corrida, seja o kart para a Fórmula 1, mas é levar para o jeito do que você acha que é o melhor para o carro andar mais rápido, para virar o tempo mais rápido, né? Então, é um quebra-cabeça muito interessante, eu gosto muito. Giafone, olhando para o seu pessoal e profissional, tem algum sonho que ainda falta se realizar? E eu sou daqueles viaja na maionese, eu sempre fico pensando lá eu tô hoje aqui só pensando lá, aquariano, né, assim. Acho que coisas de família, né, assim, cursos, gosto de fazer, né, projetos com o filho, a cabeça minha fica sempre pensando aí, mas umas coisinhas que às vezes eu não gosto de ficar nem muito falando aí, mas eu tô sempre querendo pensar em alguma coisinha lá pra frente para não ficar na mesmice aí. Quando a gente está chegando ao fim, a gente encerra esse programa com bate-bola, aquele joguinho de Boa, respostas rápidas. Tá pronto? bora. Vamos lá. Uma curva preferida? Cor, Curva. curva. Nossa, agora você me pegou, hein? O Bacião de Cascavel, interessante. Um autódromo. Eu gosto de Goiânia, uma pista bem completa, assim. Um superpoder. Superpoder? Caramba. Eu queria voar. Ó, legal, hein? Uma viagem inesquecível. Esquiar na neve com a família é uma das minhas preferidas. Se não fosse piloto, o que você seria? Piloto. De Alguma coisa algum- que voa. Alguma coisa que voa. Um sentimento que te move. Um sentimento que me move. Eu acho que é de sempre querer fazer coisa diferente, nova, alguma coisa diferente aí. Deixa animado. Agora uma curiosa. Se você fosse um animal, qual que você seria? Macaco, adoro chimpanzé. Por que, macaco? Não sei, eu sempre quis ter um chimpanzé. Adoro, bicho, adoro. Eu acho que o macaco, não sei, sempre identifiquei bastante. Aí gosto de. Assim, já tive próximo bastante, já tive um chimpanzé no Beto Carreiro, dormi com um deles lá. Dormi não, foi no meu quarto lá uma vez, o Alex me matou o desejo de criança lá. De abraçar o macaco. De abraçar um bichinho pequenininho e também a grandona lá, adoro. Giafone, a gente tem muita coisa para falar, mas nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer. Valeu, obrigado. Te Vocês espero aí. aqui mais vezes, viu? Valeu, obrigado, um abração aí. Valeu. Para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo episódio.